E agora nós vamos falar dele, o homem de Sagitário. Como é esse homem? Vamos ver? Um homem de Sagitário é o Ben Stiller. Ele é um sagitariano. E eu não quero desencorajar você, mas os homens de Sagitário têm esse hábito esquisito. Pulam em cima de um grande cavalo branco e saem a galope pelas ruas, brandindo uma espada e defendendo causas. E há outra peculiaridade. Dão cambalhotas por toda parte como palhaços num circo, misturando-se indiscriminadamente com os elefantes e a mulher barbada, enquanto abocanham grandes porções de algodão doce. Ele pode ser capturado com certas manobras, mas o primeiro você tem de fazer com que ele desça daquele cavalo branco. Tem de afastá-lo dos elefantes. E, naturalmente, a mulher barbada deve ir embora. As causas e os circos não deixam muito tempo livre para a vida de família. E muito menos para apertos de mãos sentimentais. Você tem uma coisa a seu favor. São tantos os sagitarianos que galopam e tropeçam pela vida que você pode escolher à vontade. Lembre-se do refrão de Victor Herbert. Dê-me alguns homens que sejam valentes, que lutem pelo direito que adoram. Que eu comece com 10, que sejam valentes, e logo lhe darei mais 10.000. É assim. O entusiasmo idealista e a curiosidade do sagitariano são contagiosos. Naturalmente, às vezes, sua exuberância inocente pode fugir um pouco ao controle, como se ele atirasse para o ar, no momento de louca e impetuosa alegria, e esquecesse de apará-la. Outro sagitariano famoso também é o Gael Garcia. Ele também é Sagitário. E a essa altura, você pode ter descoberto que o modo de falar dele é tão direto quanto a sua flecha. Ele pode dizer coisas afrontosas, mas se estiver apaixonada por ele, tudo vai bem. Mas você tem o direito de se ofender quando um sagitariano que você acaba de conhecer fixa-lhe o olhar brilhante e alerta e observa que você é do tipo de mulher que um homem escolheria para amante. Quando você está a ponto de agredi-lo com um olhar infantil e inocente, ele aplicará candidamente o que de fato quis dizer com isso. Bem que os reis e a aristocracia na Idade Média se cansavam por conveniência. Suas esposas, portanto, eram quase sempre criaturas insípidas e horrorosas, mas de boa linhagem. Suas amantes, porém, eram lindas e inteligentes, o tipo de moças que eles teriam escolhido para amar e casar se as regras fossem diferentes. Ele tem lido sobre isso, pois sempre se interessou por aquele período. Você pode se acalmar e até sentir-se um pouco enfatuada. E ficará também impressionada. Quantos homens passam horas lendo histórias quando não têm de fazê-lo? Pense só. Você pode ser esposa de um intelectual. Errado. Você poderia ser a amante de um intelectual. Quando ele tiver conseguido que fique caída por sua inteligência, você não se dará conta disso. E se reagiu agradavelmente à sua proposta original, não se engane a respeito dela. Ele terá avançado e você será uma mulher conquistada. Claro, nem toda mulher aceitará uma explicação tão desajeitada para uma investida tão evidente, mas não importa. Mesmo depois que suas vítimas explodem cheias de indignação, quando a raiva passa, voltam a ser amigas íntimas do sagitariano. Isso serve para mostrar o perigo que você corre com esse camarada aparentemente tão inofensivo.
com mais aquele sorriso cândido e ingênuo. Ele nada tem de um conquistador, mas parece o líder de um grupo de escoteiros. Mas ele não é um escoteiro em assuntos de amor. Vale a pena lembrar-se disso quando ele a convidar para um passeio. E nós temos mais um sagitariano aqui maravilhoso, Carlinhos Brown. Ele também é sagitário. E depois que vocês se casarem, é provável que não sejam muitos os problemas com a parentela. O desinteresse de muitos sagitarianos pelos laços familiares chega a ser chocante. Eles não aceitam a teoria de que, a não ser que mereçam, os parentes devem ser queridos apenas pelo fato de serem parentes. Não. Mesmo aqueles que amam os pais, os irmãos e as irmãs, conservam-se a uma boa distância. Visitam-nos e demonstram afeição, porém não admitem que eles interfiram em sua vida íntima. É melhor cuidar para que seus parentes também não se metam. Mantenha sua valise arrumada. Você vai viajar muito e levará ainda seu São Bernardo consigo para acampar. Não mais para servir de guarda, mas porque seu novo marido adora os animais. Diga ao cachorro que agora tudo está bem e que ele não precisa montar guarda do lado de fora da barraca. Mantenha-se ocupada e dê-lhe tantas noites livres quantas ele precisar. Jamais discuta a sinceridade dele. Quando de mau humor, o sagitariano é capaz de derrubar uma porta ou abrir um buraco numa parede. Ele está apenas aliviando a pressão, mas faz um bocado de estrago. E quantas vezes você puder chamar o estucador para fazer os consertos? Antes de mais nada, é muito mais fácil para os nervos de todos não acusá-lo de ser insincero. Quando ele faz algo errado, com toda certeza, lhe dirá. Isso será bem difícil de aceitar, sem precisar se preocupar com coisas imaginárias. Habitue-se a enfrentar sua franqueza, se chegar esse dia, e prepare-se para saber que ele ainda ama, em vez de ir atrás de falsos boatos. Seja tão prática quanto ele a propósito das emoções humanas. Você vai ficar surpresa de ver como o amor pode crescer forte num solo tão sincero. A verdade tem um jeito de estimular a permanência de um relacionamento. Já que ele é um aficionado dos esportes, vai querer que assista com ele na televisão todos os grandes jogos. Mas também a levará a todas as atividades sociais se você for agradável e gostar de gente. Os sagitarianos não suportam mulheres agarradas, indolentes e pouco sociáveis. Ele se orgulhará de qualquer aptidão especial que você possua e procurará ter também uma ou duas. Leia muitos livros e esteja preparada para defender algumas das causas dele, principalmente as perdidas. Outro sagitariano, Valcir Carrasco. Ele também é sagitariano. E ele gostará mais dos filhos quando forem mais crescidos. E ficará meio confuso enquanto forem bebês e começam a engatinhar. Em geral, os pais de Sagitário gostam de fazer excursões com os garotos. Ele pode ser mais chegado aos meninos, praticando esportes com eles e participando de suas atividades. Mas será muito carinhoso com as meninas. Os filhos verão nele mais o camarada do que o pai. Quanto mais crescidos, mais apego lhe terão. De vez em quando eles precisam de um certo retiro, sua franqueza pode perturbá-los. As crianças são muito sensíveis quanto aos seus segredos, e seus sentimentos podem sofrer com a curiosidade e a maneira franca dele falar. As escapadas da juventude
o divertirão mais que o aborrecerão. Mas esta mesma tolerância fará com que os rapazes se conservem na linha. É provável que ele só seja muito severo quando disserem alguma mentira. Será uma das poucas ocasiões em que sentirão o seu desprazer. Não o ignore por causa dos garotos. Quando ele quiser que você vá se divertir com ele, abandone os alfinetes da fralda e o talco, chame a babá e vá passear. O sagitariano pensa tanto com a cabeça quanto com o coração. Nem sempre será esperto. Às vezes será totalmente corajoso. Vai tropeçar e cair, mas torna a se levantar e tenta de novo. Mas você lhe perdoará tudo, porque ele liberou seu coração, enchendo-o com o dom precioso de um amor sincero. Então está aí o homem de Sagitário para você. O homem de Sagitário com todos os seus segredos.